Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. Hoje o nosso programa é sobre debate de um tema que está bastante em alta aí, principalmente aqui no nosso litoral brasileiro, que é o loteamento da praia e os preços, né, que estão um pouquinho salgados. E para falar nesse debate aqui, eu convidei o Bruno, que é o diretor do Procon aqui de Balneário Camboriú, e o Diego, que é um empresário proprietário do BC Supermercado, para trazer essas visões diferentes aí e a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Uma grande satisfação tê-los aqui, meus amigos. Tiago, obrigado pelo convite. Diego, também por estar dividindo hoje a mesa aí. É bom trazer essa dualidade, o lado do Procon enquanto órgão que fiscaliza, o proprietário do estabelecimento também, que é quem justamente traz esse estabelecimento que o Procon eventualmente vai ter contato. E legal também estar a tua participação aqui, Tiago, para poder mediar essa conversa com a gente, que vai ser bem interessante. Tiago, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Brunão também, feliz de estar junto aí. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo, do que é esse loteamento, né? Para quem não está, para quem está vendo de Marte e não está entendendo o que está acontecendo, nossas praias, né, tem alguns quiosques, é importante dizer que não são todos, que estão fazendo a ocupação da faixa de areia. Então, por exemplo, chega o veranista lá e toda a faixa de areia, que é bastante disputada, está cheia de guarda-sóis e cadeiras que são desses quiosques, são vazias, né? E a pessoa não tem espaço para montar o seu guarda-sol ali, para colocar a sua cadeira, e se ela for querer ocupar ali, o quiosque vai fazer uma cobrança, vai impor essa cobrança para as pessoas. Para começar a história, isso daí é permitido, não é permitido, como é que funciona? Bom, Diego, eu vou tomar essa iniciativa para começar esse assunto, porque Vai lá. passa bastante sobre essa questão de legislação, tanto do consumidor, na parte do Procon, quanto de outras fiscalizações que cuidam dessa parte de área pública, essa área que é dividida por todos, porque a praia ela é pública, a praia é de todo mundo. Então, o que acontece? A primeira situação foi bem como tu bem disse ali, a loteação da praia. Fazer esse loteamento não é permitido. O estabelecimento pode sim deixar armado o guarda-sol dele, a cadeira, ele pode oferecer esse serviço para as pessoas, que se quiser podem consumir. Ele não precisa esperar a pessoa buscar para daí armar esse guarda-sol, essa cadeira, até porque ele já faz isso de maneira proativa. Agora, o que ele não pode fazer é condicionar aquele espaço ali que está armado, agora é dele, ninguém é proprietário de nada da praia, a praia é pública, e muito menos fazer o que eles chamam de consumação. Não pode dizer que a pessoa, ao sentar naquele guarda-sol, naquela cadeira, já está obrigada a consumir um valor mínimo naquele estabelecimento. Não existe. Essa é uma prática que ela entra como abusiva dentro no Código de Defesa do Consumidor. Então isso não pode. Então a gente viu alguns episódios ao longo do Brasil, Porto de Galinhas, também em Florianópolis, um pouquinho disso. Felizmente, nesse ano que se passou, em 2025, em Balneário, a gente não recebeu denúncia nesse sentido. Já teve episódios no passado, nos outros anos mais antigos, mas com as devidas fiscalizações, orientações, tanto do PROCON quanto de outros setores, como a fiscalização de posturas, a gente consegue criar uma cultura e afastar essa prática, mas ela oficialmente ela não pode. Pegando o Balneário Camboriú como exemplo, né, nós não notamos muitos aqui, inclusive eu acho assim um pessoal muito bacana dos quiosques, né, que eles deixam ali, é bem explícito, né, os aluguéis, contudo ele espera o cliente chegar até ele ali, não, tem interesse de locar e tal, não existe essa ocupação. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, queria perguntar até pro Diego se ele já passou por uma situação dessa, mas eu acho que é um pouco constrangedor quando tu chega num local, por exemplo, e ele já tá todo armado lá, o cara se sente inibido de retirar um guarda-sol, vamos supor que é um espaço assim, um espaço aqui, né? E ele está, sei lá, cabe 20 guarda-sóis, está totalmente ocupado. Tu não vai tirar, fica chato tu tirar e colocar o teu, e ao mesmo tempo ninguém vai, por mais que, né, que vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, que o Código de Defesa do Consumidor fale que ele possa ocupar aquilo ali se está armado, é público, né? Mas o cara não vai ocupar aquilo ali sem pagar e também não vai retirar para colocar. Já aconteceu isso contigo? O que tu acha disso? Olha, já aconteceu, né? Não com cadeira de praia, mas em algumas outras situações. Eu acho que é uma falta de educação, né? Infelizmente, nós não pensamos no outro. Acho que se isso acontecesse, né, eu pensar um pouquinho mais no meu próximo, naquela pessoa que vai poder utilizar o mesmo espaço, até uma questão de cuidado, de limpeza, né, organização.
Eu não concordo com isso, né? Então, eu acho que o cara do quiosque, ele não deveria, né, armar ali, deixar o guarda-sol, a cadeira armada, e sim, né, esperar se aparecer alguém que queira, né, fazer a locação dele para poder utilizar, aí tudo bem. Mas eu não concordo com isso de estar armado. Se eu chegar lá, né, e tiver armado, por uma questão de educação, eu não vou retirar, né? Eu não vou arrumar uma confusão por uma questão dessa. Então eu prefiro evitar um problema. Então eu vou procurar um outro local, né? Exceto se realmente não tiver um local, né? Cara, amigão, cara, eu tô aqui com a minha família, quero utilizar o espaço, assim, assim. Cara, sei por lei, talvez muitas pessoas não, né? É bem interessante isso, porque tem algumas dúvidas que a maioria de nós não temos essa informação, né? Porque eu acho que a maioria ela vai pensar o quê? Tá lá na praia, é do quiosque e é os caras que estão lá liberados para utilizar. Então, a maioria de nós, a gente não tem essa informação. Então, eu acho que esse debate é muito interessante até para esclarecer, né, essas dúvidas, né, que a gente tem, a sociedade tem. Pois é, Brunão, daí como é que faz? Por exemplo, eu cheguei na praia com a minha família e todo o espaço da faixa de areia ali está ocupado por quiosques. Eu não vou pagar, né, para ocupar o espaço. Como o Diego falou, ele se sente inibido, eu também me sentiria de estar retirando aquilo ali, até porque vai gerar uma incomodação, vai gerar um ato ali que pode se transformar em violência, que nem, não sei bem ao certo como foi em Porto de Galinhas, mas vamos supor, normalmente quem está envolvido ali no quiosque vai ter ali umas 5, 6 pessoas e eu vou estar ali sozinho com a minha família, entendeu? Com mulheres, com crianças, então fica uma coisa Sim, até daqui a pouco de vir uma turma para cima de mim e colocar minha integridade física em risco. sim. Então como é que se faz? Quem é que fiscaliza isso? Quem é que coíbe isso? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Quem intermedia esse tipo de conversa quando tem algum problema é como quando a gente tem um problema na rua também com qualquer tipo de agressão. É a polícia militar, é a polícia. Esse é o fato. A polícia é quem vai estar resolvendo essas situações. Quem fiscaliza, nesse caso, aqui em Balneário a gente existe a figura da fiscalização de atividades urbanas, que ela fiscaliza os espaços que são públicos. Estabelecimentos que utilizam, por exemplo, a calçada que podem ou não utilizar, a parte da praia, que é a parte pública, os vendedores ambulantes que também estão na praia fazendo essas vendas. Então, o que acontece? Digamos que tu estás com a tua família, levasse o teu guarda-sol, tuas cadeiras, tu não precisa alugar porque tu estás levando. Só que todo o espaço que está ali está ocupado. Como resolver isso de uma maneira tranquila? Tu vai se aproximar, tu vai ver de quem que é o quiosque ali e vai falar, meu amigo, eu não tenho interesse em contratar o teu serviço, porque eu tenho meu guarda-sol e minha cadeira. Não tem um espaço para que eu possa colocar o meu. Eu vou pedir para ti o seguinte, eu queria retirar um dos teus, peço que você faça isso, retira essa cadeira, o guarda-sol, para que eu possa armar o meu, porque eu não tenho interesse em consumir esse teu serviço. Eventualmente posso consumir até o serviço de restaurante, de bar, mas esse serviço em específico eu não quero consumir. E se você não retirar, eu vou retirar eu mesmo e eventualmente tiver qualquer dificuldade, eu vou acionar a polícia para poder resolver essa situação, porque é um direito meu utilizar a praia, assim como um direito teu poder ofertar o serviço de guarda-sol e de cadeira. Se tiver algum problema, a polícia vai estar aí para intermediar. Mas a pessoa, o consumidor, o cidadão tem direito a utilizar a praia tanto quanto o proprietário. Então, assim, são os dois lados da moeda. O proprietário, sim, pode ofertar, é justo, ele tem a possibilidade de ofertar isso para o consumidor e pode, se quiser, já deixar armado. Assim como ele sabe também que se o consumidor não quiser utilizar, ele não pode segurar aquele espaço para ele, ele está apto, ele tem que estar apto a retirar se alguém solicitar isso. Porque aquilo ali é uma oferta. Oferta, tu não obriga a pessoa a cumprir ela, tu oferta para que a pessoa escolha consumir ali. Então é basicamente assim. Isso, lógico, com urbanidade funciona bem. Eventualmente tem casos que acontece que a gente vê que isso extrapola qualquer limite de urbanidade, de acabar em violência, como tu bem disse. Então, qualquer ocasião que surja de estabelecimentos que estejam loteando a faixa da praia, pode ser encaminhada para a prefeitura, que ela vai encaminhar as fiscalizações referentes a esses cantos, essas situações. Agora, a respeito de problemas na hora, sim, que aconteceu uma situação que está tendo violência, impossibilidade, pode acionar a polícia militar, ou a guarda municipal também, isso dito aqui em Balneário, que eles estão à disposição para a gente poder resolver e tranquilizar essa situação, porque não é correto e não tem como se obrigar alguém a consumir uma quantidade mínima para usar o teu espaço ali, ou você de segurar aquele espaço da praia
meramente por você estar com a cadeira e teu guarda-sol armado. Não existe isso. Os proprietários não têm esse direito. Eles têm o direito de ofertar. Uhum. Tu falou em fiscalização aqui em Balneário Camboriú. Essa fiscalização tem algum número, alguma forma que a população consegue acioná-la? Sim. A fiscalização de atividades urbanas, que é no caso essa que vai cuidar da parte pública, por exemplo, loteamento de praia, como está acontecendo lá em Porto de Galinhas, Florianópolis, e aqui em Balneário, tem até o site da prefeitura, todos os meios oficiais. Tem WhatsApp, tem telefone, tem e-mail, existe um meio até mais formal de fazer quando é uma denúncia maior, que são as ouvidorias do município, tu pode encaminhar isso. Então, todos esses meios de contato estão disponíveis no site da prefeitura de maneira oficial e esses contatos funcionam. Então vão diretamente para o setor responsável e lá você consegue fazer a denúncia praticamente em tempo real ali, para se tiver alguma equipe que inclusive durante a equipe de temporada, a prefeitura contratou, não lembro o número exato agora, mas passa de 50, de 60 novos fiscais de atividades urbanas para acompanhar as praias durante a temporada. Então esse número de efetivo está bem superior ao padrão, porque a gente sabe que assim como o efetivo tem que ser maior, porque a quantidade de pessoas que estão residindo e visitando o balneário nessa época também é maior. Então ele é proporcional, ele cresce para acompanhar essas demandas. Para quem é de outra localidade que não tem essa fiscalização ativa, como é que a pessoa faz para acionar algum tipo de fiscalização? Onde é que ela busca essas informações? Bom, a tendência é que toda prefeitura tenha órgão de fiscalização. Então é realmente em contato com a prefeitura para poder denunciar e no caso em eventuais qualquer ocorrências agora em tempo real, assim tu precisa chamar um apoio nos municípios. Algumas têm guarda municipal, como Balneário tem. Ao longo de Santa Catarina tem a Polícia Militar, que ela é estadual. Enfim, ao longo do Brasil, as forças de segurança podem intervir nesses casos de ocorrências em tempo real, por assim dizer. E para as prefeituras, os órgãos fiscalizadores, que de cada uma pode ter uma nomenclatura diferente, mas em geral são as fiscalizações de atividades urbanas ou fiscais de posturas, que também chamam dessa forma. Uhum. Trazendo um pouco o pensamento do lado empresarial, sabemos aqui que o Diego é proprietário do supermercado, mas vamos supor que tu fosse um proprietário de um desses quiosques. Tu acha que é uma estratégia interessante tu fazer essa ocupação da faixa de areia impondo um serviço, entre aspas, para o teu cliente, podendo criar essa indisposição, ou tu acha que a política da boa vizinhança seria a melhor estratégia? Não, eu não concordo. Eu acredito que as leis elas estão aí para a gente cumprir elas. Eu acredito que a grande dificuldade é a população ter essas informações de que aquele espaço ele está utilizando ilegalmente. Eu acho que quando você tem essa informação, até então eu não sabia disso. Para mim, eu acreditava que o cara está ali pagando o alvará do quiosque dele e ele pode utilizar aquilo ali. E eu acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas devem pensar dessa maneira. Acredito que são poucas pessoas que têm essa informação. Até porque eu desconheço, talvez um órgão, alguma coisa que o município ou os municípios que, à beira da praia, que tenham algum meio de mecanismo que passem essas informações. Até porque se eu tenho um quiosque e as pessoas não têm essa informação, ele vai acabar utilizando dessa situação, porque você não tem a informação. Então, eu vou acabar utilizando aquele espaço. Acredito que se o cara chegar, como o Bruno falou, não, olha, eu quero utilizar esse espaço aqui, todos os teus guarda-sóis, as cadeiras estão utilizando esse espaço, eu gostaria que você retirasse. Se o cara tiver o bom senso, ele sabe que ele está errado, ele vai tirar. Não, amigão, senta aqui, numa boa. Se o quiosque fosse meu, amigão, não, pode ficar aqui à vontade, cara. Se quiser até utilizar a minha cadeira sem custo nenhum, para não ter que eu tirar daqui, você não precisar armar o seu, cara, pode ficar à vontade. Eu acho que teria que ter esse bom senso de ambas as partes, para que não haja confusão. Diego, até complementando o que tu disse, é importante o que o Thiago está fazendo hoje, que é trazendo tanta gente para poder conversar sobre esse assunto, porque isso leva adiante essa informação. A gente, desde que assumiu o PROCON em janeiro do ano passado, tem trabalhado nesse sentido, para levar essa informação que é de ampla necessidade, o conhecimento útil, para o pessoal, e a gente, foi o primeiro ano de gestão, a gente conseguiu levar isso adiante já para um público que não tinha acesso a isso, e a gente está falando exclusivamente de um assunto, que é a praia.
mas tantos outros também tem outras questões que a gente não conhece. Muita gente sequer sabia, por exemplo, que a cobrança dos 10% no final da conta ela é opcional. Tem gente que pagava sempre achando que ela é obrigatório e ela é opcional. Então, a gente, cada dia que passa um pouquinho, a gente consegue levar um pouco de informação. Eu costumo dizer que o PROCON também é um órgão de informação. Então, a gente trabalha ao máximo os órgãos de comunicação, por exemplo, o podcast através aqui do Thiago, as rádios que também fazem o convite pra gente, as televisões, sites, enfim. Nunca nós negamos uma entrevista, um pedido de informação, uma matéria, justamente por isso, para a gente levar o máximo de informação adiante. Então, a gente trabalha nesse sentido e cada vez mais a parcela da população que desconhecia a situação vai diminuindo. Então, é muito importante porque o próprio Diego é um cara esclarecido, um empresário de sucesso, está aqui na nossa cidade e nesse momento essa informação da praia ainda não é de conhecimento dele. Imagina a pessoa que não tem tanto esclarecimento quanto o Diego. A pessoa que vem de uma família às vezes mais humilde, teve um pouco menos de estudo e que não consegue ter acesso a essa informação. Então a gente tenta de todas as formas levar isso adiante. Mais uma vez já vou repetir essa importância, um agradecimento até inclusive por dar esse espaço, porque hoje quem está acompanhando um pouquinho aqui o podcast vai estar aprendendo sobre essa situação. A próxima vez que for para a praia se deparar com esse tipo de situação, provavelmente vai ter uma postura diferente. Então já deixamos um pouquinho mais um conhecimento que agregou na vida dessa pessoa e isso é muito gratificante. E até pelos 10% também, né? Opa! Porque eu já me deparei em restaurantes, né, que eles cobram 10%. Constrangem. Mas detalhe, eles não dão para o garçom o 10%. Sim. Que é outra infração. Que é outra infração. Nesse caso, a nível de justiça do trabalho, mas também é infração. Então, se soma um estabelecimento que cobra 10% de maneira obrigatória, não repassa para o garçom e ainda loteia a praia, ele vai tomar 3 multas e 3 infrações por 3 fatos diferentes. E é por isso que, como tu bem disse, Diego, é importante que se cumpra a lei. Porque ninguém quer impedir que o proprietário atue, quer dificultar a vida do empreendedor. Mas tem legislação, e se tem uma regra a ser cumprida, se ela não for, tem que ser coibido por quem não cumpre. Porque a gente está querendo guiar para um caminho que se entende ser melhor. Ninguém acha correto lotear a praia. Ninguém concorda também com a cobrança de 10% obrigatória e ninguém concorda que os 10% não sejam repassados para o garçom. Ou seja, a gente porque já está especificado que os 10% é para o garçom. Exato. Mas não vai para ele. Então tem até um restaurante que eu frequento aqui na cidade, muito bom, e lá eles cobram 10%. Você não é obrigado a pagar. Só que eu descobri que esse restaurante não repassa para os garçons. Se tu me passar depois, a gente encaminha essa denúncia adiante para a Justiça do Trabalho. Só que como eu sou muito bem atendido lá, pelos garçons, eu chego lá, na hora que eu vou pagar a conta, e falo assim, ó, o 10% eu já quero que você dê para ele aqui. Ou senão eu já pego, quanto deu 10%? Tanto, ó, já dou pro garçom. Então eu sou muito bem atendido, né? Agora eu vou num lugar, eu não sou bem atendido, cara, eu não quero pagar os 10%. Sabe que eu acho que o principal problema, e ele recorre sobre tudo, recorre sobre essa questão dos quiosques, dos 10%. Eu já tive problema também com os 10%. E eu acho que o problema do Brasil é justamente a falta da informação. Nós vemos aqui o propósito disso que nós estamos fazendo é justamente trazer um pouco de informação para as pessoas, de pessoas que têm a informação correta para passar. Mas, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, tu vai num restaurante lá, já é de praxe, né? Tu dá a gorjeta pro garçom, baseado no atendimento que tu teve com o garçom. Não tem nenhuma... claro, existem as regras não ditas, né? Que normalmente o pessoal tem um percentual ali que é algo de praxe, mas é algo que tu faz espontaneamente. No supermercado já vem ali todos os impostos informados no produto. Então tu já sabe em tudo que tu tá comprando quais são as taxas, quais são as regras, e isso fica muito claro e muito tranquilo para o consumidor. Eu acho que o nosso problema aqui no Brasil é essa questão, esse jeito malandro, esse jeito brasileirinho de fazer as coisas, então de querer enganar o consumidor. Eu acho que isso que é o pior. Então, por exemplo, nos 10%, nós vamos no restaurante e em nenhum momento eles informam pra gente, o restaurante que cobra 10%, que ele cobra 10%. Então tá lá todas as tabelas de valores dele, bem distribuído, bem informado, tá ali. Tu vai comprar um filé, é tanto, vai tomar o vinho, é tanto. Não tem ali nada especificando que tem essa taxação. E quando vem a conta, ela já vem somada. Então, assim, ele já te impõe aquilo ali, ele não te bota o valor mais uma taxa opcional, não, ele já te bota o valor somado com aquela taxa. E nos quiosques, eu acho que o grande problema é de não ter isso informado.
Por exemplo, nenhum quiosque chega com uma taxação assim, o valor é esse aqui. Fica naquela coisa assim, tu olha pro Diego ali, não, o Diego tem dinheiro, então para ele é tanto. Hum, Não, o Brunão ali, o Brunão é dos nossos, aqui para ele é é da menos. casa. Então, Pro turista eu vai ser acho mais que caro. isso que gera o grande BO. Até eu acredito que no Porto de Galinhas, lá, o grande problema que houve lá, as agressões, foi porque uma parte lá alega, o cliente alegou que, me cobrou R$ 50, daí depois veio aqui e disse que era 80. Se tivesse algo tabelado ali que fosse R$ 50, é simples, o cara tem que ter pago R$ 50. Se ele não pagou R$ 50, ele está errado. Mas como não se tem essa obrigatoriedade da informação, fica muito amplo, muito aberto, né, a dar esses problemas. Tiago, até a obrigatoriedade existe. A lei é bem clara, o Código de Defesa, que ele tem que ter transparência nesse preço. O Diego deve ter bastante familiaridade com isso na hora do supermercado, de ter que expor cada produto a sua precificação. Até é legal, depois pode trazer essa visão também. Mas a respeito da lei, ela obriga que tenha essa precificação. E essa fiscalização a gente tem feito recentemente e com rotina na praia, especialmente, os pontos de milho e de churros, os quiosques, todos esses estabelecimentos de praia, a gente fiscaliza por quê? Como tu bem disse, uma vez que tem uma tabela de preço devidamente colocada ali, não vai gerar dúvida para o consumidor na hora do que ele vai ter que pagar, se cobraram a mais ou a menos dele. Eu costumo dizer que é bom para os dois lados, porque se não tem a precificação, o proprietário pode ser lesado, porque depois o consumidor fala assim, tu tinha me dito que era tanto, mas tinha dito que era tanto, e tá me cobrando a mais. O próprio proprietário não tem como combater essa informação porque ele não tem a própria precificação feita. Então, às vezes, ele pode deixar de receber o valor justo para ele porque ele não precificou. Assim como tem o outro lado da moeda também, o consumidor ser cobrado a mais porque não tinha como confirmar qual era o valor. Então, acontece muito em vários lugares. Em Balneário está, graças a Deus, combatendo esse tipo de prática, que é de cobrar mais caro para quem é turista, que é de fora, porque o turista não está habituado com aquela precificação daquele local e não tem um fácil acesso para poder verificar. Então, a gente chega nos estabelecimentos e cobra essa precificação. Se não tem a precificação, a gente notifica para que seja imediatamente arrumado, dá um prazo, se retorna e não foi arrumado, esse local é autuado, porque desse lugar não está com a precificação correta. E que pode acontecer esse tipo de situação. Então não é uma situação que nem opcional pro dono do estabelecimento. Ele tem que sim precificar. E sobre esses 10% não existe como ser cobrado de maneira obrigatória, muito menos quando falta essa informação. Até quem estiver escutando a gente, se tiver qualquer lugar que conheça que não tenha o 10% sendo repassado para o garçom, ou que seja cobrado de maneira obrigatória, ou que esteja cobrando por mais de maneira opcional, também sem clareza, sem ser informado no cardápio, na parede, em algum lugar de fácil acesso, também pode denunciar tudo pra gente, porque são infrações. E isso tem que ser corrigido. A gente sempre trabalha com a dupla visita, né? Primeira visita, para verificar se de fato tem aquela infração. E a segunda visita, no caso, de fato já para agora autuar se não foi corrigida na primeira visita. Só em alguns casos específicos que já tem uma autuação de primeira, quando representa um risco coletivo ou tem algum dano imediato ao consumidor. Mas em regra são 2 visitas com prazo para poder inclusive ajustar. Então a gente trabalha dessa forma para que quem quer trabalhar dentro da lei vai ajustar o que estava errado e vai seguir. E quem não ajustou vai acabar tendo uma autuação, que às vezes por meio da autuação acaba aprendendo no momento de multa até de pedagogicamente falando, porque ela tem esse efeito pedagógico na empresa quando ela sentiu um pouco no bolso, falou assim, opa, eu tenho que ajustar isso, senão vai afetar meu caixa. Eu quero te fazer uma pergunta, eu acho que o Diego vai ficar curioso nessa também, porque ele já... Eu já tô curioso para fazer uma pergunta para ele aqui. Ele já sofreu nos 10% que nem eu. O que acontece? Eu fui num restaurante, né, bem bacana, não vou falar da cidade para não se criar nenhum link, mas nós somos muito mal atendidos. O que me surpreendeu, o ambiente era espetacular, só que assim, a comida veio errada, veio fria, o atendimento foi péssimo e os caras ainda cobraram os 10%. E naquele dia, né, me veio aquele espírito do consumidor do Procon lá, eu não vou pagar esses 10%, porque eu sempre pagava lá e ficava quieto lá e pagava. Aí cheguei lá e falei assim, não, eu não quero pagar os 10%. Aí, nossa, daí só faltaram chamar os caras lá dentro do estabelecimento para nos bater. Era um estabelecimento, né, bem posicionado.
E não, porque já tá no sistema e tal, e daí se criou um embróliozinho e eu comprei a briga, né? Eu bati os dois pés, não vou pagar. Mas, cara, foi um negócio assim que eu tive muita personalidade e eu acho que se fosse a minha esposa sozinha, ela não conseguiria segurar o rojão Sim, ali, que eles sim. vieram meio assim, não é, tem que ser, e meio que quiseram crescer pra cima de mim e eu sustentei ali. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, se a pessoa se sente inibida ali, né, ou não quer criar uma confusão. Até porque às vezes ela se sente refém, né? Vem 3, 4 pessoas do estabelecimento ali. Ela pode pagar, pegar a nota e depois recorrer aquilo no Procon? Sim, porque vai se tratar de uma cobrança indevida. Aham. Toda cobrança que é indevida, ela é passível de reclamação no Procon. Para quê? Para que o valor que foi pago de maneira, uma cobrança que não era adequada, que foi pago às vezes por engano e que não é devido pelo consumidor, ele pode ir ao Procon para solicitar esse reembolso. Assim como quando se tem uma cobrança que não se deve nem de momento inicial, por exemplo, criar um boleto de um serviço que eu já cancelei há 3 meses e agora vão me cobrar, nem utilizei. Também pode ser reclamado no Procon para que essa cobrança seja anulada e que de fato não faça essa cobrança, porque o que é justo é justo. O Código de Defesa preconiza que não se pode ter uma cobrança indevida, nem sobre algo que não foi consumido ou que foi cobrado da maneira irregular, com preço mais alto do que deveria, nesse caso, por exemplo, com 10% sendo cobrado de maneira obrigatória. Se o consumidor conseguir de fato trazer essas informações, nota fiscal e tal, vai justamente embasar esse pedido dele para que o dinheiro volte para o consumidor. É direito do consumidor e pode ser reclamado no Procon, sim. Diego, tinhas uma pergunta para fazer então, né? Tem uma pergunta bem interessante. Alguns restaurantes, além do 10%, eles também cobram o cover do músico. Cara, e às vezes a música é horrível, tá? É Na péssima, maioria. né? Na maioria das vezes, o cara não sabe cantar, ou, né, cara, eu tenho estilo, eu gosto de rock clássico. Então, se eu chegar lá, o cara estiver cantando uma música dos anos 70, né, o Nazaré, Scorpions, essa galera toda aí que talvez, né, o Brunão Novo nem saiba quem é, né? Mas você chega lá, o cara tá uma música ruim, um som, né, muito alto. Porque quando você vai para um restaurante, eu quero ir lá, ou vou com a minha família, ou vou com amigos, né? Eu quero ir lá para conversar, né? É legal, eu gosto da música, aquele sonzinho ambiente e tal. Mas às vezes tá muito alto, uma música ruim, e aí no final você vai pagar a conta, tá lá o cara cobrando o cover. Nessa situação, creio eu, por aquilo que, né, você tem falado, é errado, mas quando eles cobram, eu posso exigir Vamos lá. alguma coisa, o baixo tom da música, ou... Eu vou trazer 2 situações que tu vai compreender. O cover artístico, ele é uma figura que, quando avisado anteriormente para o consumidor que vai ter a cobrança de maneira obrigatória, por exemplo, no cardápio, na parede, na porta do estabelecimento, ele pode sim ser cobrado de maneira obrigatória. Isso é possível, isso é por lei, tem essa possibilidade. Ok, porque é o custeio de um serviço que está sendo prestado. A segunda parte agora. Assim como qualquer serviço prestado, uma vez que ele não for prestado da maneira adequada, não foi bem prestado, teve algum problema, ele é possível de ser reclamado no Procon, para você pedir um ressarcimento daquele serviço. Então, assim, se você entrou no estabelecimento e soube que ia ter aquela cobrança e escolheu consumir no local mesmo assim, você cria uma obrigação para pagar aquele serviço. Finalizou aquele serviço, no caso, a tua estadia dentro do restaurante, do estabelecimento, e você não teve uma satisfação com aquele serviço, é possível sim de reclamação no Procon para que você receba esse dinheiro de volta. Por quê? O serviço não foi prestado com qualidade, da maneira que foi esperada. Então, é possível sim. Agora, uma vez que não tenha qualquer problema no serviço, agora realmente é devido o cover artístico, desde que devidamente Avisado posto antes. anteriormente. Então, Legal. funciona dessa forma. É possível cobrar obrigatório? Sim, com a devida apresentação do serviço anteriormente, avisado em cardápio, na porta, em paredes, enfim, de maneira clara e transparente. Agora, se o serviço não foi prestado da maneira correta, por exemplo, o músico faltou no dia, ou teve que no meio da tua estadia chegou e foi embora. O cara tocou ali 5 minutos depois na hora que eu já tava saindo. Ou seja, tipo assim, tu ficou lá 2 horas e teve 5 minutos, teve que pagar o cover artístico.
Então, assim, por isso que existe muita figura do bom senso também. Os estabelecimentos, eles podem adicionar isso na conta ou até retirar eventualmente. A gente trabalha para que o PROCON seja um órgão de intermediação, para resolver quando o bom senso não resolveu. Então, a gente pede para os estabelecimentos, para os empresários, para os empreendedores, que tentem buscar a resolução por conta, que não necessite chegar ao ponto do PROCON, mas que se uma vez precise, que colabore, porque a gente quer sempre resolver. PROCON, honestamente, eu digo do nosso de Balneário, a gente prefere que não chegue ao ponto de autuação, de intervenção, porque não é legal nem para um lado nem para o outro. Mas uma vez que precisa chegar lá, a gente tem que intervir, porque tem que fazer se cumprir o papel da lei. Então, até nesse caso de cover artístico, é possível sim você reclamar que esse valor foi cobrado por um serviço que não foi prestado com qualidade. É possível. Seria bacana se desse pra botar assim também, o cara desafinou ou ele cantou funk, eu quero meu dinheiro de volta. A parte do gênero musical costuma ser também de acordo com o ambiente que tu vai, né? Por exemplo, o cara vai entrar Não necessariamente, Brunão. Não, Já teve costuma. muito restaurante, o ambiente bacana, a comida boa, e eu chegar assim, pelo amor de Deus, cara, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não deixam eu participar desse restaurante aqui? Porque não tem como frequentar, porque a música é horrorosa. Já teve caso eu chegar assim... Parece que restaurante é balada. Exato, já teve caso eu chegar assim, será que eu posso pagar o cover artístico pro cara ficar quietinho e chegar assim, meu irmão, aqui ó, o que o senhor quer que eu toque? Não, nada. Quietinho, só quando eu jantar, quando eu for embora, tu quebra o pau de novo. Eu digo assim porque também, vamos lá, o rock é um gênero muito bom e tal, tem estabelecimentos que já são, assim, que eles anunciam qual vai ser as atrações, tem estabelecimentos que costumam tocar esse tipo de gênero e depois tu for nesse lugar e reclamar porque não tocou o gênero que tu queria, mas não tem nada a ver com a proposta do ambiente, vai ser uma reclamação meio sem fundamento. Assim como com o fundamento seria realmente, tu vai num bar de rock e começa a ter uma apresentação de funk ali. Aí é completamente justa a reclamação, porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, lógico, tudo depende muito do caso, mas é possível sim. Eu particularmente, em nenhum estabelecimento eu vejo justificativa pro funk. Pra mim, pode zerar essa daí. Mas, Não, enfim. até porque o funk brasileiro não é considerado música, né? Aí vamos entrar em outro debate. Debate artístico. Perdão pra quem gosta de funk aí, mas você está errado. Escute rock. Bom, mas eu também quero falar um pouquinho sobre a respeito dos preços abusivos, né? Ótimo, isso é importante. O Brunão já estava falando para nós aqui que não é bem assim, preço abusivo, mas eu acho que existe um bom senso. O Diego é empresário, né? Todos nós somos empresários aqui. O que é interessante é o seguinte, o Diego ele é um empresário, ele tem o mercado, ele coloca uma precificação, mas ele também é cliente, ele também vai no restaurante, vai nos outros estabelecimentos, também compra. Então existe um bom senso, por exemplo, até quanto vale um energético? O Diego, melhor do que ninguém, tem uma média. Sim. Então tem uma margem. Mas, por exemplo, assim, quando nós chegamos na praia brasileira aqui nossa, nós sabemos o custo do PF, do bom brasileiro, do bom trabalhador. E a maioria das pessoas que vão na praia são trabalhadores, então não são pessoas que estão ali para torrar dinheiro, são pessoas que muitas vezes trabalharam o ano inteiro, juntaram uma grana para as férias com a família. Sabemos que tudo é caro no nosso país, os impostos são altíssimos, o que também atrapalha muito os empresários que trabalham, né, com produtos, porque ali às vezes a pessoa acha, subiu o preço, mas tudo agregado ali, combustível, de transportadora, tudo impacta no preço, mas tirando todos esses fatores, nós temos um bom senso, né? Então o cara vai na praia lá, pegou uma porção de frango com aquelas batatinhas lá congelada que o cara fritou ali na hora, 450, 500 reais. Cara, eu acho isso muito caro, porque, tu pega esse valor, tu vai nos melhores restaurantes aqui em Balneário Camboriú, tu vai ter uma comida muito superior àquilo. Então, isso aí é ok, Bruno, não tem nenhuma fiscalização, tipo assim, algo que se enquadre num preço abusivo? Thiago, acho que eu vou até deixar muito claro para quem tem em casa, através de exemplo, de quando que a gente consegue caracterizar como um preço abusivo. Eu vou dar 3 exemplos que eu acho que vai matar essa tua dúvida de quem está em casa. Até depois, se o pessoal quiser, por exemplo, comentar, tirar mais dúvidas sobre, a gente está à disposição. Mas eu acho que isso que vai matar agora, até tu vai me responder também se te respondeu. Vamos lá. Época da pandemia, máscaras e álcool em gel. Aquele aumento absurdo de um dia para a noite por conta de uma catástrofe a nível mundial, que os donos de farmácia estavam ganhando uma vantagem manifestamente excessiva em cima de um produto de caráter essencial.
Isso aí já foi uma situação onde os PROCONs interviram para voltar o preço ao que estava antes desse aumento ridículo. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, greve dos caminhoneiros. Os postos de gasolina colocaram o preço lá em cima porque estava agora tendo uma procura absurda por um medo causado por uma greve geral ao longo do país dos caminhoneiros que estariam levando as gasolinas. E não teve nenhum aumento no custo da operação deles. Foi em cima de um medo, em cima de um evento que aconteceu a nível nacional também. Não aumentou a operação deles o custo, assim como do pessoal da máscara e do álcool gel também não. E o terceiro, tu sendo um gaúcho, tu vai lembrar infelizmente dessa época, que foi a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. O custo da água, por exemplo, que estava lá. Subiu A produção da água ela não aumentou, não teve um custo maior por alguma logística, que realmente também são pontos importantes, como tu bem disse, mas não teve. Foi por conta de uma escassez, porque teve uma catástrofe a nível de estado inteiro. Então, assim, esse tipo de situação é a mais correta para o PROCON intervir, porque não teve nenhuma alteração nesse sentido. Diferente quando a gente está falando de um aumento de sazonalidade de época do ano. A gente está falando, por exemplo, de uma época que a população aqui de Balneário Camboriú triplica, quadruplica em relação à população que tem antes. Os custos variam também muito nessa época do ano, até os fornecedores fornecem a custos maiores para esses produtores e que entregam esses produtos. E, naturalmente, o que pode acontecer para caracterizar uma situação de desacordo ali, às vezes é a ausência da precificação e não do preço abusivo só por si só. Porque se não tiver o preço ali, o consumidor não vai saber quanto ele vai ser cobrado. É aquela situação que a gente comentou anteriormente, pode voltar. Ver um consumidor que fala espanhol, que tem um sotaque de outro estado do país, sendo cobrado mais caro porque ele sabe que não é daqui. Então, esse tipo de situação de precificação é errada. Agora, o preço abusivo por si só, difícil caracterizar, até porque tem a escolha do consumidor consumir ali ou não. Como tu mesmo bem disse, Thiago, ele pode ir no outro estabelecimento ali perto, talvez um restaurante na própria Atlântica, comer um produto de qualidade superior e pagando abaixo. Essa é a parte da lei da liberdade econômica. A gente vive no Brasil, que é uma economia de livre mercado. Então, é nesse momento que, por exemplo, o PROCON, quando for verificar o supermercado do Diego, jamais vai estar dizendo assim, não, Diego, tu não pode colocar o preço nesse chá aqui como está, você tem que abaixar. Não, eu tenho que respeitar, porque ele é o proprietário e ele vai definir qual que é o preço que vai comercializar no mercado dele. E o consumidor escolhe se ele quer comprar no mercado dele ou no outro. Às vezes o outro oferta mais barato, e é um mesmo produto, às vezes o produto dele é mais caro porque é um produto de qualidade superior do outro supermercado. Então essa é a graça da concorrência do livre mercado. O consumidor não é obrigado a consumir essas porções caríssimas ali na beira da praia. Às vezes ele vai pagar mais caro pela praticidade, pelo espaço, pela conveniência. Então é uma questão de escolha. Então realmente não caracteriza um preço abusivo somente pelo preço estar alto. Mas a gente não quer dizer que não está caro. Realmente está muito caro. Agora basta escolher o que o consumidor quer consumir. Quer consumir na beira da praia esse conteúdo, ou quer ir num restaurante às vezes melhor e pagar mais barato. Ou ainda mais barato ainda, comprar e fazer em casa. O mercado, o Diego, dono do supermercado, fornece, por exemplo, produtos que vão ser muito mais baratos para fazer em casa do que a pessoa pagar no supermercado ou na beira da praia. Então, acho que agora com esses exemplos, a explicação fica um pouco mais claro. Eu acho assim, ó, não é algo, como tu mencionaste, que fica fora da lei, mas é algo que eu acredito que não se sustente, porque eu acho que o público tá ficando, o povo tá ficando um pouco mais seletivo, um pouco mais exigente. Porque assim, cara, ah, fazia parte da tradição, né, do veraneio de tu ter aqueles consumos de produtos na praia. E sempre foi um pouco mais caro. Ninguém tá falando que não. É que nem, por exemplo, assim, uma coisa é a gente tomar essa água, comprar lá no supermercado do Diego, lá a gente vai ter um ótimo preço dessa água. Nós vamos num show, vão vender a mesma água para nós num preço maior. Ok, mas daí o que eu falo? Eu falo na questão de vamos supor que essa água custe R$ 2. No show ela me custe lá, sei lá, de 7 a 10 reais. Mas daí o cara tá vendendo ela daqui a pouco a R$ 80. Eu acho que dá R$ 80 por uma água. É o bom senso. É o bom senso, sabe? Eu acho que. Eu acredito que assim, ó, a gente trabalha com uma média linear de uma margem de lucro, né? Então, eu mantenho sempre essa média linear. Por exemplo, eu tenho esse chá. Esse chá custou R$ 2, eu utilizo lá uma margem de 40%. Mas daqui a 3 meses, né, o chá passou a custar R$ 2,50. Eu vou aumentar, né, proporcional à minha margem linear.
está dentro de um normal. Agora, é fora da realidade, do bom senso, né? A gente sabe que tem águas aí que você compra em atacados, pô, 89 centavos, 99 centavos. Aí você vai no posto de combustível, né, ou qualquer outra loja, cara, a mesma água tá R$ 8, né? É absurdo isso. Eu acho que esses excessos que deveria ter o bom senso. Então, quando você fala mais perto da praia, os quiosques, essas coisas, eles se aproveitam, né, desse momento. Bastante gente de fora, né? E aí, quando baixa a temporada, nós que somos moradores, que consumimos, a gente tem uma noção de quanto é aquele preço. E aí, nessa época, você vai lá, a gente, pô, mas fora da temporada eu pagava 100, hoje tá 500, né? Tem um outro restaurante aqui que a gente costuma frequentar e tá lá o cardápio deles. A gente sabe o preço que tá. Aí você vai em dezembro, eles colam uma etiquetinha de preço em cima do cardápio do preço dele antigo e colocam outro preço. Né? Tinha um outro restaurante aqui, a mesma coisa. Eles já tiraram a plaquinha de cima e tá lá, voltou de novo. Era R$ 45 o quilo, eles tinham colocado um papel lá de 50, né? E já baixou. Então, é esse bom senso. Eu sempre penso assim, que o que agrega na temporada, né, é um ganho extra. Porque quem vai me sustentar são os moradores da cidade. Então, eu preciso pensar, não, eu não posso pensar na temporada, não, a temporada eu vou fazer algo abusivo. Não, não. E eu tenho outro pensamento. Eu penso que na temporada eu tenho que manter os mesmos preços, a mesma margem linear, né, de lucro que eu trabalho, porque fora da temporada é o morador que vai me sustentar. Então eu não posso pensar, eu não trabalho pensando em temporada, né? Eu trabalho pensando sim no morador local. Diego, esse teu pensamento é muito legal também, porque quando a gente fala sobre políticas públicas, hoje eu estou aqui como representante de um órgão público, a gente costuma defender, e eu trabalho nesse sentido, que a cidade tem que ser primeiro boa para quem mora, para depois ser boa para quem visita. É a linha de pensamento, e é legal saber que também na parte do privado também tem quem pense dessa forma. E assim tu acaba respeitando mais o consumidor. Uma das formas de trabalho que o Procon tem a respeito de preços é a pesquisa de preço. O que a gente faz? Para o consumidor não ter que consultar todos os supermercados, todos os postos de combustíveis, todas as papelarias. Estou citando exemplos de lugares que a gente faz tipos de pesquisa. Da cesta básica, mensalmente, trimestralmente de combustíveis, anualmente do material escolar, por exemplo. A gente já vai e faz esse trabalho de pesquisa, entrega pronta no site oficial da prefeitura, os outros órgãos de comunicação também replicam, e a gente leva adiante essa informação de quanto está em cada espaço, o preço de cada coisa, para que o consumidor olhe o preço e faça a escolha com base no preço. E se quiser, por algum outro motivo, consumir no lugar que está um pouco mais caro, também pode, porque às vezes prefere pela qualidade do atendimento, na qualidade do produto, nas marcas dos produtos. Então, facilita e guia a escolha do consumidor e ele pode tomar a decisão final com mais informação, evitando esses problemas. Eu acho que isso é um modelo que vai acabar não se sustentando, sabe? Porque o povo não é burro, então ele vai acabar pensando assim, pô, eu não vou mais consumir na praia, vou consumir em restaurantes, ou vou levar, né, o meu lanche, porque tá muito abusivo ali o preço. E como o Diego falou, se o camarada ali tivesse um bom senso no aumento do volume do... Porque pensa bem, nós temos uma cidade que de 200 e poucos mil, daqui a pouco vira 2 milhões. Automaticamente tu vai ter uma venda muito superior na temporada, porque vai ter muito mais pessoas consumindo. E se tu tiver um preço justo, as pessoas vão consumir, porque as pessoas querem consumir. O que elas não querem é se sentir passadas para trás, né? Sentir assim, nossa, não faz sentido, que nem eu vi, eu não sei qual local do Brasil, mas não foi naqui, que eu vi uma porção de fritas a R$ 300. Imagina se o camarada, sei lá, de 15 dias que ele tá na praia, sei lá, Não, mas é porque era uma 10. batata especial, que o cara comia, que não engordava, né? Então tem... Batatas mágicas. Mas assim, o Thiago Guido traz, e o que o Diego ainda traz, essa brincadeira é muito verdade, porque ele acaba respeitando mais o consumidor quando tu faz essa política que tu bem disse, de manter o preço, como o Diego faz no trabalho dele. E quem trata esse consumidor com preço fora do mercado, ele não vai se prosperar. Não prospera a longo prazo. E a gente tem essa questão que o mercado ele também se autorregula. O mercado, quando eu digo a economia como um todo,
esse tipo de pessoa vai saindo de jogo e vai ficando quem mantém de fato esse preço competitivo. Então é legal isso, é legal que com o tempo esse tipo de situação vai acabar. A gente também policia isso, até mesmo nas denúncias de preço abusivo a gente vai atrás para verificar. Nos postos de combustível, que tem bastante demanda nesse sentido, a gente pede as notas fiscais de compra dos estoques e verifica as datas dos estoques. Por quê? Se de fato não mudou o preço pago pelo posto de combustível, ele não dá nenhuma justificativa do porquê que ele aumentou, é porque realmente ele está ganhando uma vantagem excessiva em cima do produto que ele estava comercializando. Então acaba que aí sim dá para caracterizar talvez um preço abusivo. Mas é bem específico essa situação e o Diego também pode até comentar um pouquinho sobre a situação que não é só o preço do custo que tu paga pelo produto, mas toda a logística A que gira em operação, né? torno, a A operação. operacional. Ele é um cara que com certeza vive isso diariamente, até pela quantidade de produtos que ele tem dentro do mercado dele. Hoje o custo operacional é muito alto, né? Então, você imagina, por exemplo, os grandes atacados. Eu, por exemplo, eu compro direto da indústria, a indústria vem e entrega para mim no local só. Aí você imagina os grandes atacados que têm um centro de distribuição. Quanto a mais é o custo do operacional deles? Então, não dá para você comparar. Só que, em contrapartida, o poder de compra deles é muito maior do que o meu. Então, aí ajuda também a dar uma equilibrada. Mas tudo você tem que levar em consideração. Quanto que é o custo operacional? Quanto que você precisa gastar para você colocar aquele produto para vender? Então, tem gente que não entende isso, né? Ah, mas o Diego vende mais caro esse chá aqui, né, do que uma rede, por exemplo. Mas o poder de compra da rede. Sim. Então, às vezes as pessoas não têm esse bom senso. Mas aí, às vezes, você vai lá, a rede está vendendo um pouco mais alto, mas o custo operacional deles é muito maior do que o meu. E uma coisa interessante, né, que o Bruno falou, essa questão das pessoas estarem saindo fora. Por quê? Ele vai chegar, né, temporada, o cara vai vender, mas aí ele acaba se queimando, né, com os moradores locais. Pô, cara, não vou comprar do cara, porque na baixa temporada eu compro sempre dele, tava um preço, agora na temporada fui lá para comprar de novo, o atendimento do cara é legal, tal. Pô, mas tava um absurdo. Aí, pô, já não vou mais lá. Então, ele mesmo acaba, né, acabando com a imagem dele, deteriorando a imagem dele. Eu acho que isso é interessante, né? Você poder manter, respeitar a população da cidade, ter esse cuidado. Porque hoje é muito fácil, você, numa rede social, você consegue ver preço, entra no site, né? Hoje tudo é mais fácil, a gente tem essa informação. Mas ainda, infelizmente, tem gente que se aproveita, né? E às vezes nós vamos até em lugares que você paga um pouquinho mais caro, mas você tem um bom atendimento. Né? Então, às vezes, pô, vou lá, é o mesmo produto, mas o cara me atende bem. Então, isso faz a grande diferença, que hoje é um outro assunto interessante para você trazer aqui, né? Essa grande dificuldade da gente ter de não só ter a mão de obra, né? Mas ter uma mão de obra especializada, o bom atendimento. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma experiência muito ruim aqui na cidade, num restaurante top, que eu fui lá por uma indicação de um fornecedor de carne, eu vou lá, eu forneço para eles, tal, né? Vai lá provar. Cara, foi uma experiência, cara, a gente gastou uma nota, nós fomos em 3 casais, vou até falar o valor que a gente gastou no restaurante, nós gastamos R$ 3.000 naquela noite. E, olha, eu já comi em lugares que eu paguei R$ 30 num prato, que eu fui muito melhor atendido, né, do que nesse restaurante. E é um restaurante beira-mar aí, né? Depois, se você quiser fora, eu falo. Lá eu não piso mais os pés. Não porque o ambiente muito top, mas a maneira que eu fui tratado. A maneira que nós fomos tratados. Porque nós fomos lá por uma indicação de um fornecedor exclusivo de carne deles. Então, essa é a grande dificuldade. É um tema legal para você trazer, né, uma sugestão aí. O Diego, até é legal tu trazer essa parte agora, a outra lado da informação de como se forma o preço do produto. A parte de impostos também muda muito para chegar ao preço no final, ali na gôndola, quando vai passar pelo caixa. Porque, assim como não é de conhecimento talvez tão comum, alguma das questões das regras, o direito do consumidor, o Código de Defesa, também não é de conhecimento comum. Talvez o pessoal possa entender a operação de um estabelecimento, um supermercado, um posto de combustível, e entender como chegou nesse preço final.
que é o que a pessoa de fato vai pagando. Às vezes o custo do produto é esse aqui, o preço é esse aqui, porque aqui tem um monte de coisa a mais que teve que ser custeado. O pessoal às vezes briga muito com essa parte do preço de combustível, mas, por exemplo, 34% em média é imposto. Praticamente 1/3, então, é só imposto. Impostos. E assim, é justo que se cobre os órgãos que possam fiscalizar, mas, por exemplo, quem vai promover uma real redução disso aqui vai ser as políticas do governo estadual e do governo federal. E, infelizmente, se for pegar a esfera federal, por exemplo, a gente só tem visto aumento de imposto e nenhuma diminuição. Então, a gente tem que sim cobrar esses governos que tenham sim uma política de redução de impostos para que chegue na ponta para o consumidor um produto mais barato, diferente do que tem acontecido, por exemplo, com a gasolina, que o governo federal, infelizmente, não tem dado nenhum passo no sentido de redução de imposto. Muito pelo contrário, aumentando essa tributação. Eu sou muito a favor da redução da máquina pública, que eu acho que hoje é onde está o maior furo no nosso orçamento, né? Porque é impressionante, se tu for ver qualquer partição pública, tem muitos funcionários, tem estrutura de faxina, de café, de motorista, disso, daquilo, daquele outro, coisas inimagináveis. E tu vê em países desenvolvidos, é o próprio político que vai lá e faz as coisas e pega o seu carro e vai fazer o trabalho, como todos nós aqui. Então, eu acho que para a realidade do Brasil, nós temos uma máquina pública que gasta como se nós vivêssemos em Dubai, não faz sentido. E daí isso daí acaba caindo sobre nós, que ficamos privados de vivenciar, né, de aproveitar o dinheiro do trabalho duro que nós fazemos. Porque eu tenho certeza que se a tributação fosse diferente, o Diego conseguiria colocar preços muito melhores no mercado dele, iria no restaurante e não ia gastar tanto, né? Então, passa muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter essa reorganização e cobrar muito, mas você também que está nos assistindo aí, é muito importante que o povo comece a analisar o político e analisar as propostas dos políticos para que isso de fato mude, porque se tu continua vivendo a parte de tudo que está sendo feito na política, tu vai continuar sempre nesse mesmo ciclo, não muda nunca. Ô, Thiago, e tá todo dia, né, Diego? A política, como tu bem disse, tu sendo um proprietário de supermercado, todo dia tu lida com a política, porque tu paga imposto todo dia. E quem coloca os impostos? Olha só que interessante. Há poucos meses atrás, o governo isentou os impostos do arroz e do feijão. O arroz, a gente vendia em média aí a R$ 4,99 um arroz de 1 quilo. Com a isenção do imposto, a gente consegue vender ele a R$ 2,99. Então, a diferença? A diferença. Que é uma coisa do dia a dia. Sim. Da mesa do brasileiro. Eu trabalho com uma média linear, lógico que produto cesta básica menos, né? E perfumaria um pouquinho mais, mas é uma média linear de 40% de margem. No mínimo, 11% é o custo operacional. O lucro de um supermercado, ele estando redondinho, você cuidando, né, de tudo, é de 3 a 8%. O resto é tudo imposto. Nossa. Pesado. É muita coisa. Então o cara acha, mas o cara ganha muito. Não, o mercado ele gira muito dinheiro. Mas o lucro é muito pouco. Então você imagina, o restante é imposto. Cara, você que está ali trabalhando, você que está colocando a sua vida em risco, você que está correndo o risco de quebrar, de levar um processo, de qualquer outra coisa, uma trabalhista. E aí o teu lucro é mínimo. E os caras sem fazer nada, a máquina sem fazer nada, eles ganham mais do que você. Com certeza. E isso é injusto. Por isso que você citou política, pensar em quem você vai votar. Enquanto nós brasileiros, a gente não mudar a nossa mentalidade, nós nunca vamos mudar. Nós vivemos num país riquíssimo. O Brasil ele está sendo saqueado desde que foi descoberto. E ele ainda não quebrou. Nós somos o único país autossustentável do mundo. No mundo existe 12% de água potável. 6 dela está no Brasil. E nós sofremos com falta de água. Como isso pode? Então, se a gente não mudar a nossa mentalidade do povo brasileiro, nunca vai ir para frente. Como você falou primeiro, esse jeitinho brasileiro de querer fazer as coisas. Você quer ver só um exemplo? Na Alemanha. Alemanha você chega na empresa de manhã. O Thiago chega 7 horas para trabalhar. Você vai estacionar o teu carro aonde? Na última vaga, mais longe, da porta de entrada da empresa. O Bruno chega depois de você, ele encosta do seu lado. Eu sou o último, cheguei atrasado,
a mentalidade dos caras. Não, a gente vai começar de lá para cá, porque se o Diego chegar atrasado, ele vai estacionar o carro que vai chegar mais rápido lá dentro. Agora no Brasil, eu chego para trabalhar, sou o primeiro que chega. Eu vou estacionar onde? Na boca do gol. Na boca do gol. Pertinho. Né? Então é mentalidade. Suécia, no metrô tem 2 roletas para você passar. Aí, questionado, tá, mas por que 2 roletas? Não, é uma para quem pode pagar e a outra para quem está desempregado, não tem condições. Tá, mas alguém passa na que paga? A resposta do cara, mas por que não pagaria? Uhum. Então, é uma questão cultural. Claro. Então, se a gente não mudar, né, o nosso pensamento, a nossa mentalidade, de pensar num todo, pensar num conjunto, né, eu sou um cara muito chato nessa questão de estacionamento, de estacionar carro. Cara, eu estaciono procurando pensar no outro, né, que vai estacionar do lado, que vai precisar utilizar. Deixar alinhado. Deixar alinhado, cara. É pensar, fica tudo mais fácil. Diego, e outra coisa que o Thiago falou também muito importante. São 2 situações que a gente tem que trabalhar. A primeira é a escolha dos nossos políticos, a gente escolher bem, porque de nada adianta a gente cobrar os políticos e a nossa parte, que é de escolher os melhores, a gente não fazer. É super importante. E a segunda, que é daí de fato o que a gente escolheu entrar, a gente cobrar eles, que é justo que eles sejam cobrados. Estão ali para trabalhar. São pagos por quem? Por todo mundo. A gente paga imposto em todo momento que a gente está consumindo um produto. A gente paga imposto em todo momento que a gente está contratando um serviço. A gente paga imposto na renda que a gente tem. Então, assim, é o salário deles, dos políticos, e nesse caso eu me coloco como porque hoje eu sou um servidor público nomeado pela prefeita para gerir um órgão. Hoje eu faço parte de um órgão público, um cargo político, porque eu sou nomeado por um ente político, que é a prefeita, e naturalmente, estando nesse momento, eu aceito essa cobrança de trabalhar pelo povo, e é o que eu tenho feito. E assim como eu aceito que me cobrem, eu também cobro os outros políticos que também façam isso, porque é muito importante. E eu creio que se a população também entrar nesse exercício rotineiro, a gente vai conseguir ter resultados muito bons, porque em momentos da história que a gente conseguiu ter alguns pequenos avanços foi através da cobrança. Então a gente tem que seguir cobrando, seguir escolhendo agora com um pouco mais de inteligência, com mais carinho essa escolha, não fazer de qualquer jeito. O voto foi uma situação que até pouco tempo atrás mulher, por exemplo, não votava, teve que morrer gente para poder votar, a pessoa não podia votar pela cor da pele, enfim, por N situações que agora que todo mundo pode votar, a gente não pode deixar esse direito parecer que ele é barato. É muito caro. Votar é muito caro. A gente não pode abandonar esse direito e deixar que outros escolham pela gente. Então a gente tem que fazer esse esforço. Tu sabe que o Diego tocou num ponto ali que eu achei muito interessante em relação à mentalidade, né, dos países envolvidos. E no Brasil a gente sofre de um detalhe que a população como um todo é corrupta. Então políticos corruptos passam muito por essa ideologia corrupta na população. Como assim? Se eu vou no mercado do Diego lá e daí deu uma compra, paguei com R$50, a caixa dele me devolveu 50 e mais o meu troco. A maioria das pessoas fica quietinha e, não, me dei bem. Esse me dei bem está a corrupção. Uhum. Eu sou daquele cara, assim, que ainda falo pra moça, assim, a moça, já me aconteceu, e não no mercado do Diego. Tuas caixas estão aqui. Mas já me aconteceu, assim, da moça, assim, na correria, não, senhor, vai, querendo me despachar. E eu falei assim, menina, dá um time aí, confere só quanto é que deu o valor, eu te dei uma nota. Obrigado e tal. E daí me agradeceu, me colocou como se eu fosse o super-homem do caráter. Eu falei assim, cara, eu não fiz nada mais que minha obrigação como cidadão. Mas é aí que tá, Thiago. Você vê, ó, você agindo correto, do jeito certo, as pessoas ficam espantadas, né, de você agir corretamente. Né? E hoje as pessoas elas andam tão desligadas nessa situação que elas estão acostumadas tanto com a tecnologia que às vezes algo fácil, né, elas não pensam, não raciocinam mais. Né? Você vai em alguns lugares e até eu vejo lá as meninas às vezes fazer uma conta. O cara deu 10, a conta deu 5. Cara, mas é simples, né? E aí eu lembrei de uma frase que Einstein escreveu antes de morrer. Com o avanço da tecnologia, nós teríamos uma geração de imbecis. Yeah. As pessoas não pensam mais, não raciocinam, elas agem por impulso. Então hoje você fazer o certo, a pessoa fica assim, poxa, o cara fez certo, mas não é o que eu deveria fazer. E daí eu acho que essa corrupção,
é o que desencadeia os preços abusivos, essa ocupação da faixa de areia. Então, é tudo isso nesse pensamento de tirar vantagem. Ou, por exemplo, olhar para a cara do turista, esse aqui tem cara de gringo, para ti é 200, não, para o outro ali é 50, meu amigão. Pô. Então, eu acho que enquanto não mudar essa mentalidade, vai ficar difícil da gente trazer realmente esses avanços que a gente precisa. E como o Diego falou, nosso país tem tudo para ser uma grande potência, né? Só depende de nós, por isso que eu sempre bato muito na tecla da educação, porque se nós formarmos pensadores, que muitos, né, muitos políticos não gostam, né, dessa formação, mas nós temos que incentivar, formarmos pensadores, pessoas críticas, pessoas com valores que vêm. E daí é interessante também para os pais ver que tipo de escola que está colocando o seu filho, né? O meu filho, ele estuda no Ango, que é um colégio cristão. Não estou falando que os cristãos são melhores ou piores que ninguém, mas é um colégio que tem princípios. Tu pode achar outros colégios que não sejam, que têm princípios, ok, mas colégios que prezam por princípios de caráter, de fazer o que é o certo, de agir com justiça. E trazendo aqui um pouquinho, já que a gente entrou na parte da política, tem a questão dos impostos, que o Diego já falou ali, né, da fiscalização. Como é que funciona para essa questão, por exemplo, na praia? Todo mundo que comercializa na praia, que vai fazer algum tipo de comércio, que vai adentrar ali o espaço da faixa de areia, paga uma fiscalização, paga um alvará para a prefeitura. Como é que funciona? Bom, Thiago, essa parte é onde entra a fiscalização das atividades urbanas, que a gente comentou mais cedo no podcast. E para comercializar, por exemplo, para você ser um ambulante, existe um alvará de ambulante. Os alvarás, eles variam também entre os tipos de atividade comercial que é exercida. Por exemplo, do supermercado é um, dos ambulantes é outro, os valores até variam também. E nesse caso, esse alvará é necessário para poder fazer esse tipo de comercialização. Por exemplo, os quiosques e os pontos de milho, eles entram numa regra de edital. Você se inscreve para poder ter acesso a utilizar esse espaço, até porque ele faz parte da área pública ali. Ali também é a área da praia e tal, ninguém é dono do quiosque, é o usufruidor, é quem naquele momento está como proprietário, mas ele não é o dono daquele espaço físico que ele está sediando a atividade dele. E ele dentro do edital tem as regras. Por exemplo, a utilização de banheiros. Nos quiosques ela não pode ser cobrada, porque no edital diz que ali é grátis. Espera um pouquinho, agora tu deu uma informação importante, né? Vamos botar aqui o plantão aqui. Então, os quiosques que tem ao longo da beira-mar ali, eles não podem cobrar do banhista, né? Do veranista ali que quer utilizar ele, não pode cobrar valores. Isso, o edital da prefeitura que ele vai nortear como é que funciona lá, diz que o acesso ao quiosque por banheiro é gratuito. O que alguns lugares fazem, e é válido, é colocar uma contribuição espontânea. Como a gente diz, o nome é espontâneo. Quiser contribuir, contribui. Agora, tu não pode cercear o acesso por cobrança do banheiro. Isso não existe. E qual é que é a diferença, por exemplo, assim, um ambulante, eu tenho um alvará lá que eu vou vender picolé, daí eu vou transitar na areia, mas eu tenho um quiosque, eu posso ter garçons que vão servir nas cadeiras, lá na beira do mar, ou daí isso daí eu entro em conflito com os ambulantes? A nível de quiosque, realmente a lei maior é o edital. Então, em resumo, o que tiver no edital ali vai determinar como é que funciona a atuação dos quiosques. Dos ambulantes, é muito relacionado ao próprio alvará. O que o alvará permitir que se faça, vai poder ser feito. Então, realmente é cumprir conforme a sua regra. O seu alvará, o seu edital. Por exemplo, alguns alvarás permitem fazer alguns tipos de atividades. Tem um hall, que é possível com aquele alvará, porque se encaixa no teu tipo comercial, vamos dizer assim, para um termo mais fácil. Por exemplo, o supermercado, o teu alvará ele te permite fazer uma série de atividades dentro do supermercado, de produtos a ser vendido. Tu pode até aquele limite. Se precisar expandir para outro, vai ter que fazer uma alteração nesse sentido. Então, realmente é manter de acordo com o seu alvará. E isso, quando você vai pedir o seu alvará na prefeitura, você vai explicar qual atividade que você quer fazer, e ali o alvará vai ser expedido ou não. Interessante. Quero fazer um comentário aqui, trazer até para a minha discussão qual é que é a opinião de vocês, que eu achei até, assim, de certa forma engraçado. Teve um vídeo que eu vi de uma moça que ela estava vendendo, se eu não me engano, era
morangos com cobertura de chocolate, alguma coisa assim, num potinho assim. E dela ela tinha dito que tinham, eu não sei se foi aqui, se foi em outro lugar, mas que tinham proibido ela de fazer aquela venda porque ela tinha alvará de salada de fruta. Os alvarás são específicos do tipo assim, o que tu vender muda a configuração. É porque também, por exemplo, na parte alimentícia, alguns exigem um tipo de manutenção, refrigeração, armazenamento. Então, alguns sim, outros Aham. acabam sendo mais generalizados. Por isso que é importante na hora que você for pedir o alvará, seja de acordo com a atividade que você faz. Exatamente, né? Até para tu ser específico, né? Ó, vou vender especificamente isso para tu tá com o alvará certo. E eu achei interessante de trazer isso daqui também para que as pessoas tenham a informação, porque Sim. muitas vezes o que acontece muito hoje é se joga um vídeo na internet, aí tem a versão A, a versão É. B e vem todo mundo já como especialista e cai de pau já um Thiago, defendendo um lado, um defendendo o outro e ninguém quer saber o que é a regra. vamos entrar na polêmica. Eu sou muito da regra. Mas vamos entrar na polêmica. Teve recentemente, vocês dois devem ter visto aquele vídeo do cara do morango apanhando aqui em Balneário. Apanhando não, né? Sendo um fiscal avançou nele, né? Aham. Aquele vídeo ali mostra uma atitude que é impossível de acontecer. Um fiscal jamais pode recorrer à violência. Existiram fatores que estavam, lógico, incomodando aquele fiscal, ok, mas não justifique para a violência. E a princípio o que foi passado é que aquele tipo de venda ali não estava de acordo com a legislação. Em algum momento ali viram alguma irregularidade e estavam querendo ajustar o que estava errado. Mas o fato não pode partir para violência em momento algum, tanto que foi muito legal da parte da prefeita de imediatamente já tirar aquele fiscal do quadro dos fiscais. Ele estava naquela percentual que eu falei aqui antes mais cedo, sobre os fiscais que são temporários pelo aumento da temporada. Ele não era um fiscal concursado da prefeitura, então era um fiscal que estava atuando de maneira temporária e já foi tirado da equipe. Mas assim, a gente vê os casos realmente acontecendo e existe a legislação para ser cumprida, como tu bem perguntou sobre os alvarás, e há sim a possibilidade de medidas cabíveis para poder consertar ou eventualmente até autuar quem esteja de maneira errada. Mas nunca a violência vai ser uma solução. Uhum. É o que eu falei, né? Eu acho que é importante todas as pessoas se atentarem às regras e cumprirem as regras, né? Seja tu o empresário, né? Seja tu o consumidor. Se todo mundo fizer a sua parte bem feita, não fica ruim para ninguém, né? É que, infelizmente, né, alguns fiscais, eu não sei se pelo cargo, se o cara ele não era nada e recebeu um cargo, ele sobe para a cabeça, ou se ele já é meio nervosinho, né, por isso. Mas, infelizmente, em algumas situações, eles agem, né, de forma errada. Da mesma maneira, a outra parte, né? Eu acho que se eu tô errado, eu tenho que ficar quieto, né, cara? Não, cara, beleza, né? Eu vou acertar, mas infelizmente, né, algumas pessoas, elas se passam, né? E nós, infelizmente, estamos aí num país onde o empresário, ele é o bandido, né? É tratado como bandido. E inclusive por alguns fiscais. Eu mesmo já, né, tive experiências, situações, cara, que a minha vontade, assim, cara, que vontade de pegar pelo pescoço. Não fiz e nem vou fazer, mas já pensei em fazer, né? Porque realmente isso passa. A maneira da pessoa, cara, eu acho que tudo tem um jeito, né, de você pedir para a pessoa, de você informar, né, de você, olha, né, tá errado isso, precisa acertar, tal, tal, tal. Mas a maneira, a imposição, a maneira que fala, é a mesma coisa, cara. Eu tô aqui, cara, se você falar para mim assim, Diegão, cara, pô, precisava de uma mãozinha sua aqui, cara, precisa limpar o banheiro para mim. Não, Diegão, cara, na hora, irmão, vou lá limpar para você. Agora, cara, se você vier com outro tom de voz, cara, eu vou mandar você para aquele lugar, irmão, né? Então, nessa maneira, eu acho que precisava. Eu não sei se existe esse treinamento. Eu sei que para lidar com pessoas é difícil, né? Temperamento, criação, N situações. O cara teve um dia ruim, às vezes, o cara chega e desconta no primeiro que acha na frente. Mas isso é muito difícil, é triste, né? Sim. A gente vê. Porque, cara, eu não falto com respeito com os meus colaboradores, cara. Agora vem um cara de fora, porque tem um cargo da prefeitura, tem um outro cargo. O cara vem com grosseria, com estupidez. Não, irmão, vamos devagar. Então, por isso, cara, enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, infelizmente, o Brasil tem jeito. Não,
o Brasil não tem jeito. O problema não são os políticos. O problema somos nós que colocamos os políticos lá, né? Então, se a gente não mudar essa mentalidade, se não tiver, né, um critério melhor para escolher esses profissionais, infelizmente não vai funcionar. Diego, tanto tens razão que, por exemplo, a prefeita tomou essa decisão de afastar e tirar esse fiscal da atuação, porque, como tu bem disse antes, não justifica tu ter essa postura. E é legal, por exemplo, dentro da prefeitura, que para quem sempre tiver algum contato com algum agente da lei, seja um fiscal, seja um guarda, enfim, alguém que esteja nessa função, existe a possibilidade de encaminhar as ouvidorias. Isso é muito legal o pessoal que também está em casa escutar, porque uma vez que essa ouvidoria chegue para a ouvidoria, ela vai ser levada ao setor responsável, que vai ter que justificar o que aconteceu, e pode ser que o servidor em questão sofra até um PAD. O PAD é um processo administrativo, que daí ele vai ser investigado o que aconteceu, e ele pode ser declarado, vamos dizer assim, culpado pelo caso, e sofrer algumas medidas, seja suspensão, até eventualmente a exoneração perdendo o cargo. Legal. Então é interessante isso, que existe um poder fiscalizador até para os fiscalizadores. Isso é interessante, e quem tiver em casa, sempre que tiver algum problema, pode levar adiante, que inclusive é o desejo da própria prefeitura que a população atue como fiscal dos fiscais, para que garanta que a atuação, eles estejam buscando manter a lei, mas da maneira correta. Esse fiscal que agiu e perdeu a razão com violência jamais vai ter como certo o pedido que ele estava fazendo, porque ele perdeu a mão, passou do limite. É muito importante isso, e é muito importante as pessoas buscarem os seus direitos, mas para buscar os seus direitos tem que ter um entendimento. Então já estamos aqui oportunizando, né, esse canal aqui para as pessoas terem esse conhecimento, e busque sempre conhecimento de tudo, né, de como funciona tudo, porque o conhecimento está aí. As pessoas têm que ir atrás para poder fazer valer os seus direitos, e até para entender até onde vai o seu direito, até onde não vai, como é que deve proceder, que todo mundo fazendo isso daí fica muito mais fácil. A pessoa pode ter ferramentas para exercer os seus direitos, né? Aquilo que ela pode estar exigindo, seja, né, dos prestadores de serviços, seja da parte de fiscalização, da parte da prefeitura. Mas, meus amigos, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Eu tenho certeza que o nosso papo aqui foi muito produtivo. Acho que todos nós aqui aprendemos um pouquinho, né? Vocês aí também podem ter aprendido muito aqui com esse bate-papo, com essas feras, e queria já deixar o convite para vocês para próximos temas aí. As portas são sempre abertas para vocês estarem participando de outros debates conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui. E sempre que precisar, conte conosco aí. Tiago, também obrigado, Diego, por dividir a mesa aí hoje, falar desse tema tão importante, que hoje foi mais vinculado a essa parte de praia, preços, fiscalização, levar um pouco de informação para quem está em casa, para a gente que está aqui na mesa poder compartilhar. Hoje o Diego trouxe bastante informação, por exemplo, da parte operacional, de como chega o preço no final na gôndola. Eu trouxe um pouquinho da parte de defesa do consumidor. O Tiago traz, inclusive, sempre a visão da população, do consumidor, que é o nosso responsável por representar esse lado da população, e a gente comercializar essas informações aqui e levar adiante é muito legal. Então, como digo, o Procon é um órgão de informação, então passar informação aqui é sempre um prazer, a gente está sempre à disposição. Obrigado, meus amigos. E para você que nos assistiu até agora, eu agradeço imensamente a sua audiência e quero saber quais são as suas opiniões sobre tudo que nós falamos aqui. Coloque nos comentários incidentes que já aconteceram contigo, e também já coloque sugestões para próximos temas que vocês querem ver aqui nesse debate. Curta esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas, compartilhe com seu amigo que precisa saber desses direitos, essas informações, e se inscreva no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.